Bem-vindos de volta, pessoal. Muito obrigado por estarem comigo hoje. Agora estamos no terceiro trimestre de 2025 e os detentores estrangeiros da dívida dos Estados Unidos continuam vendendo ativos denominados em dólar. Já falei em detalhes sobre a China vendendo títulos do Tesouro Americano, que agora estão em um nível historicamente baixo. Hoje vamos falar sobre a Índia. A Índia é um caso muito interessante por vários motivos, principalmente porque, por várias décadas, foi parceira de segurança dos Estados Unidos na região Ásia-Pacífico. Manteve laços muito próximos com os Estados Unidos. Agora, a Índia parece estar seguindo o exemplo da China e acelerando a venda da dívida americana. A Índia é uma das maiores economias do mundo e detentora de grandes reservas cambiais. Por décadas, os títulos do Tesouro dos Estados Unidos, há muito considerados o padrão ouro dos ativos seguros, formaram a base das reservas cambiais de muitos países. Mas essa base agora começa a apresentar fissuras. Segundo dados recentes do Banco Central da Índia e do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, as reservas indianas em títulos do Tesouro Americano caíram para 227 bilhões de dólares em junho de 2025, no final do segundo trimestre deste ano. Isso representa uma queda em relação aos 242 bilhões registrados apenas um ano antes. Embora isso possa parecer um ajuste modesto, nada demais, nada que chame muita atenção à primeira vista, é a direção, e não o tamanho da mudança, que está chamando a atenção. Portanto, mais uma vez, o que importa aqui é a tendência. Esse movimento não ocorre de forma isolada. Isso reflete um reajuste mais amplo e cauteloso entre os bancos centrais ao redor do mundo, algo que diz muito sobre a confiança no dólar americano e seu papel de longo prazo na economia global. Para os Estados Unidos, isso é algo a ser observado com muita atenção, porque a força do dólar americano e a demanda global pela moeda são cruciais para a economia dos Estados Unidos. A redução da Índia em títulos do Tesouro vem acompanhada de outra coisa, um interesse crescente em ativos considerados porto seguro, como o ouro. O ouro é um deles. No mesmo período de 12 meses, o Banco Central da Índia adicionou mais de 39 toneladas métricas de ouro às suas reservas. Até o final de junho de 2025, segundo os relatórios, as reservas de ouro da Índia haviam aumentado para quase 880 toneladas. Isso representa um aumento em relação a pouco menos de 841 toneladas no ano anterior. Esse é um dos maiores aumentos em um único ano de que se tem notícia recentemente. Isso é muito significativo. Então, por que os bancos centrais estão comprando ouro agora? Bem, a resposta está em duas palavras muito simples: risco e resiliência. Quero deixar claro aqui que isso não significa que investidores individuais devam correr para comprar ouro agora. Não é isso que estou dizendo, de forma alguma, na verdade. Lembre-se de que a tolerância ao risco dos bancos centrais e das instituições financeiras privadas é muito diferente da sua e da minha. Nada disso significa que investidores individuais devem agora seguir o exemplo e comprar ouro se suas finanças não estiverem em ordem. Nos últimos 2 anos, o dólar enfraqueceu consideravelmente. Ele perdeu cerca de 40% de seu valor em relação ao ouro. Esse é um número alarmante, especialmente para instituições encarregadas de proteger a riqueza nacional. Os bancos centrais, por natureza, são conservadores. Eles não seguem tendências. Eles se protegem contra tempestades. E neste momento, eles estão se preparando para o que muitos acreditam que pode ser uma era prolongada de volatilidade cambial e incerteza fiscal nos Estados Unidos. A decisão da Índia de reduzir sua exposição à dívida denominada em dólar não é em si um voto de desconfiança na economia dos Na verdade, eu diria que isso é uma jogada estratégica para diversificar, para evitar colocar muitos ovos em uma cesta cada vez mais instável, por assim dizer.
Apesar da venda de títulos do Tesouro, as reservas cambiais totais da Índia somam cerca de 690 bilhões em agosto de 2025, e de fato a Índia ainda está entre os 20 maiores investidores em dívida dos Estados Unidos. Isso supera países como a Arábia Saudita e a Alemanha, que parecem ser aliados próximos dos Estados Unidos. Portanto, não se engane, o dólar não foi abandonado. Na verdade, ele está apenas sendo diluído. E a Índia não está sozinha, aliás. A China, a terceira maior detentora de títulos do Tesouro dos Estados Unidos, também vem reduzindo sua participação. Pequim reduziu suas reservas para os 757 bilhões de dólares em junho de 2025, uma queda em relação aos 780 bilhões do ano anterior. Isso pode não parecer muito, mas, novamente, a tendência é o que importa. É um sinal. Em contraste, países como Israel seguiram o caminho oposto. Aumentaram sua exposição a títulos dos Estados Unidos e, claro, sabemos o motivo. Mas essa divergência só reforça a percepção de que um realinhamento mais amplo está acontecendo agora, impulsionado por diferentes estratégias geopolíticas, diferentes objetivos e, claro, uma previsão econômica distinta para esses países. No centro dessa mudança está uma verdade difícil. Porém, a supremacia do dólar americano já não é mais garantida. Durante décadas, o dólar serviu como a moeda de reserva padrão do mundo, um pilar das finanças globais, respaldado pela estabilidade da economia dos Estados Unidos e pela segurança percebida de sua dívida governamental. Mas, nos últimos anos, essa percepção começou a se desgastar. Déficits crescentes dos Estados Unidos, polarização política e uma política monetária agressiva levantaram dúvidas entre os gestores de reservas ao redor do mundo. Dados de custódia do Fed de Nova York, considerados um dos indicadores mais em tempo real do comportamento dos bancos centrais estrangeiros, mostram que as reservas de Treasuries e outros títulos dos Estados Unidos por bancos centrais estrangeiros caíram para 2,8 trilhões de dólares. Esse é o menor valor desde janeiro deste ano e a maior queda semanal deste ano. Incluindo outras formas de dívida dos Estados Unidos, o total caiu para pouco mais de 3,2 trilhões, novamente o menor nível desde 2017. E isso não é apenas ruído. Esse é um dos maiores sinais de alerta deste ano. Isso é algo para se ter em mente. O que é ainda mais revelador é o que está acontecendo depois que esses títulos vencem. Tradicionalmente, os bancos centrais estrangeiros reinvestiriam esse dinheiro ou o colocariam em operações compromissadas reversas overnight no Fed. Mas agora eles estão fazendo outra coisa. Muitos nem estão mais reinvestindo nessas operações compromissadas reversas. Os saldos de caixa deles no Fed também estão caindo. Então você precisa perguntar para onde esse dinheiro está indo. Bem, ele está indo para ativos de porto seguro e para outras moedas. E quero enfatizar isso. Ele está indo para ativos de porto seguro, como o ouro, e para outras moedas, para fundos soberanos, para um mundo diversificado e multiativo, onde o dólar já não é mais aquele único sol em torno do qual tudo orbita. Então, como você pode ver, não se trata apenas do ouro. O objetivo principal é diversificar. Não colocar todos os ovos na mesma cesta novamente, seja ela o dólar dos Estados Unidos ou o ouro. É preciso diversificar. Você não pode depender exclusivamente de uma única classe de ativos. A tendência certamente aponta para a desdolarização, claro, ao mesmo tempo em que sinaliza um reposicionamento estratégico global, uma forma de proteger apostas, por assim dizer, uma preparação para um mundo onde a multipolaridade geopolítica e econômica é a nova norma. E o Banco Central da Índia discretamente está se mostrando à frente desse movimento, assim como a China. Para colocar isso em perspectiva, pense nas reservas de câmbio como um bote salva-vidas. Você quer que ele seja estável e durável, não importa para onde soprem os ventos da economia global. E por décadas, os países encheram esse bote salva-vidas com dívida dos Estados Unidos, com títulos do Tesouro americano. Mas agora eles estão percebendo que o excesso de qualquer coisa, mesmo algo historicamente confiável e estável como os títulos do Tesouro,
pode ser um passivo. A mudança de postura da Índia é um sinal não apenas de onde as coisas estão, mas de para onde estão indo. E à medida que o cenário econômico global continua a mudar e se transformar, provavelmente veremos mais bancos centrais seguindo o caminho da Índia, reequilibrando, reduzindo gradualmente a exposição excessiva ao dólar americano e buscando ativos que ofereçam segurança quando todo o resto parece bastante instável. Obrigado por assistir a este vídeo. Espero que este breve resumo tenha sido interessante. Por favor, mostre seu apoio, isso faz muita diferença. Curta, inscreva-se e compartilhe. E me siga no Substack e no Patreon. Apoie meu trabalho, é muito apreciado. Nos vemos aqui de novo amanhã. Cuide-se.